textos do Antigo Testamento e o Evangelho para este quarto domingo na Quaresma mencionam um episódio da serpente de bronze levantada por Moisés no deserto. Números é o livro escrito por Moisés que conta a numeração das tribos que foram parte do povo de Israel. E neste episódio narrado aqui, o povo estava sofrendo por causa das serpentes que picavam e estavam levando muitas pessoas à morte. No Evangelho, escrito por João, menciona este episódio apontando para Cristo. E aqui temos a relação do tipo e do antítipo. O tipo é a serpente de bronze, levantada por Moisés, que curava quem olhava para ela. O antítipo é Cristo, levantado sobre uma cruz, e quem crê nele e olhar para a cruz com fé será salvo. As serpentes, elas foram enviadas por Deus. O povo havia ficado impaciente e estava murmurando contra Deus e contra Moisés. O objetivo de Deus com as serpentes era trazer o povo ao arrependimento pelo pecado cometido. Esse objetivo foi alcançado quando os representantes do povo foram falar com Moisés para que intercedesse por eles diante de Deus. Nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra vocês. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Moisés, como o sacerdote do povo, assim o faz. E Deus pede que ele faça uma serpente e a coloque sobre uma haste. E quem fosse mordido deveria olhar para ela e seria então curado. Essa serpente não era um amuleto da sorte ou um objeto mágico. Deus a deu ao povo para que todos que confiassem nele pudessem ser curados. Os que eram mordidos e olhavam para a serpente eram curados por crerem em Deus. E Deus poupou aqueles que aceitaram o meio de resgate que ele ofereceu. Não foi mágica, mas fé no poder de Deus. Ela aponta para o resgate definitivo e completo que temos em Cristo. Ele, em sua própria pessoa, é o sacramento dos sacramentos. Jesus é a nossa serpente viva, mesmo tendo a aparência de pecador por ser humano também, embora não podendo pecar, foi suspenso na cruz para que todos aqueles que são picados pelo veneno da velha serpente, o pecado, possam se tornar espiritualmente íntegros. A serpente de bronze, feita por Moisés, sob ordens de Deus, foi posteriormente destruída porque o povo começou a atribuir poder a ela e não mais a crer que era o poder de Deus quem os curava. O resgate da morte que Deus trouxe por meio da serpente de bronze era somente um tipo do que ele planejava quando Cristo encarnou e tomou os nossos pecados e foi levantado na cruz. Quando a fé olha para o Cristo crucificado, Deus salva da morte eterna todas as pessoas do veneno fatal do pecado. Não há outro meio de salvação a não ser a fé em Jesus. E o evangelista João é claro ao escrever: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3,14. Este trecho do Evangelho está dentro de um contexto maior. Nicodemos era quem estava conversando com Jesus. Eles falavam sobre nascer de novo. Nicodemos, mesmo sendo mestre em Israel, não entendia o milagre operado pelo Espírito Santo no novo nascimento, no batismo. A razão humana, obscurecida pelo pecado, não consegue aceitar que Deus concede renascimento espiritual por meio da água comum unida à palavra de Deus. Mas quem faz essa promessa não é ninguém outro senão o Filho do Homem, levantado na cruz para a nossa salvação. E no versículo 16 nós temos aqui o termo amou. Deus amou o mundo, usado repetidamente por João. E esse é um amor fiel e sacrificial de Deus pelo mundo inteiro, mesmo este mundo estando afastado dele, isto é, toda a humanidade. E esse amor é diferente de qualquer demonstração de amor meramente humano e muitas vezes egoísta. Deus não somente envia o seu Filho, mas
o oferece ao mundo. Ele torna-se o sacrifício expiatório, como o cordeiro pascal que era sacrificado pelos pecados do povo de Israel. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme confessado por João Batista. Olhar para o Cristo crucificado com fé, seja fé vigorosa ou fé débil, quem o fizer terá a vida eterna. A dignidade não está na grandeza ou fraqueza ou fortaleza de fé, mas no mérito de Jesus. Lutero, quando fala sobre esse texto, ele diz o seguinte: olhe para essas palavras, eu lhe peço, para averiguar como e de quem Deus está falando. Ninguém é excluído aqui. O Filho de Deus foi dado a todos. Todos devem crer, e todos os que creem não perecerão. Toque em seu próprio nariz, eu lhe peço, para averiguar se você não é um ser humano, isto é, parte do mundo, e, consequentemente, como qualquer outra pessoa, pertence ao grupo daqueles que estão compreendidos na palavra todos. A palavra perecer de João 3,16 significa ficar separado de Deus eternamente. Para que isso não aconteça, é necessário crer naquele que foi enviado por Deus. Todos os seres humanos já estão condenados e presos para serem condenados eternamente, mas o Filho de Deus veio para nos redimir deste julgamento. O julgamento final é trazido para o presente com a vinda de Cristo. Os que creem já têm a sentença suspensa pelo juiz do mundo, e o veredito é: salvo por Jesus. Os que permanecem na incredulidade também têm a sentença, e esta é: condenados. No início do Evangelho, João menciona Cristo como a luz do mundo. E aqui, mais uma vez, ele usa essa comparação. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem tem um padrão moral baixo não quer que sejam revelados os seus atos infames, assim como o ladrão se esconde na escuridão da noite para praticar o que é mal. Deus deseja que sejamos praticantes da verdade. Aquele que pratica a verdade acusa as obras más em si mesmo. Não poupa a si mesmo, nem perdoa a si mesmo para que Deus possa perdoá-lo. É isso que o praticante da verdade deseja, que Deus o perdoe. Ele reconhece, ele vem para a luz e é grato a essa luz por mostrar-lhe o que deveria odiar em si mesmo. Deus age em nós para que sejamos praticantes da verdade e praticante das boas obras. Fazemos tudo isso em resposta ao Evangelho de perdão em Cristo. Deus dá o seu único Filho como oferta de sacrifício para livrar o mundo da condenação e dar vida eterna aos que creem nele. Quando permanecemos em um estilo de vida imoral, estamos naturalmente tentando evitar que Deus revele o nosso pecado e, consequentemente, a nossa necessidade de um Salvador. Tendo em vista também que no Antigo Testamento Deus pediu a Moisés para fazer a serpente de bronze, uma imagem, e que o povo olhasse para ela, nós podemos olhar para a imagem, a representação artística do Cristo crucificado e lembrar da morte de Jesus em nosso lugar. O que devemos evitar é a utilização destas imagens como se fossem amuletos ou objetos mágicos, pois aí sim estaríamos atribuindo ao objeto um poder que ele não possui, assim como o povo fez com a serpente. As imagens são maneiras pedagógicas de ensinar a verdade revelada em Cristo Jesus, e é nele que está o poder e não nos objetos. Olhar para a cruz, símbolo de tortura e morte de Jesus, deve nos fazer olhar para nós mesmos e para os nossos pecados e buscar o perdão de Deus, pois é isso que Deus espera de um praticante da verdade.
E o pastor, como ministro da palavra, chamado e ordenado, ele tem a função de mostrar a lei de Deus na pregação para levar o ouvinte ao arrependimento. Ele deve pregar a lei, mostrar o pecado das pessoas e que as leve a odiarem o pecado que está em si. Ou aqueles que não o reconhecem odiarão então o pregador. E isso acontece também. Aqueles que não se reconhecem pecadores tomam a atitude de desprezar quem lhes aponta o pecado. Quando permanecemos neste estilo de vida, se escondendo da luz para que nossos pecados não sejam revelados, também estamos dizendo que não necessitamos de um Salvador. Não fuja da luz, mas arrependa-se. Deus revelou o seu grande amor em Jesus para perdoar os seus pecados e lhe dar vida. Deus enviou as serpentes ao povo por causa da rebelião. Queria que voltassem e se arrependessem e fosse restaurada a confiança nele. Na nossa vida também persiste este padrão de rebelião, arrependimento e restauração. Os de Israel que se arrependeram receberam a salvação de Deus ao olhar o sinal da sua misericórdia pela fé. E que excelente precursor da redenção de Deus por meio da cruz. Aqueles que olham para a cruz com fé serão salvos.